Queridos ouvintes da rádio A Fonte da Alegria, programa A Voz do que Clama no Deserto. Programa esse apresentado pelo meu amigo e irmão, pastor Juca, pastor da igreja Adessol, Assembleia de Deus, Ministério Sol da Justiça. E como muitos já sabem, eu sou o pastor Fábio, também psicanalista, e sempre, quando posso, trago uma reflexão da parte do Senhor, da palavra do Senhor, para o coração de todos os ouvintes. Pois bem, minha reflexão está no livro de Gênesis, no capítulo 26. Separei aqui alguns versículos, que diz assim o versículo 2 e 3. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei. Versículo 17 diz assim: Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E o versículo 24, o início, diz: Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse. Aí tem umas promessas lindas do Senhor, né? Então apareceu a Isaque naquela mesma noite, o versículo 24 diz que Deus falou com ele, né? A noite em que ele foi para Berseba. E por que será que Deus, nesse momento, fala com ele, fala com Isaac? Exatamente porque essa foi a noite em que Isaac, ele alcançou descanso. Isaac alcançou descanso, um sossego para a alma dele. Na antiga localidade onde ele estava, no contexto, a gente vê que era um contexto assim, de muita perturbação, de aborrecimentos, situações que haviam tirado a tranquilidade, havia tirado a paz de Isaac, e nós vemos ele perturbado, umas situações que trouxe certos aborrecimentos. Aí ele resolve sair dali. E vemos no início, no versículo 2 e 3, que a palavra de Deus é clara para ele: olha, não desças ao Egito, você vai, de fato, ficar na terra em que eu ordenar, que eu disser. Você vê que o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa estar atento ao comando de Deus, à voz de Deus. Porque há situações em que Deus diz: não desças, não vá para o Egito, não vá para aquela localidade. Fique aonde eu ordenar, fique aonde eu disser. Fica nessa terra, fica nesse ambiente, fique nesse lugar. Aqui, aonde você ficar, em obediência à minha voz, é onde eu vou abençoar você, aonde eu vou ser com você, e tudo que você fizer será próspero. Você vê que mudanças na vida são necessárias, e a gente passa por muitas mudanças na nossa vida. Porém, devemos ter cautela, discernimento, para a gente averiguar toda a situação e saber se de fato estamos em obediência à voz de Deus e se de fato nós estamos sendo coniventes com os critérios da palavra dele. Isaac, ele resolve sair dali porque ele busca mudança de ambiente. Ele buscou mudanças. E nós vivemos em momentos de constantes mudanças. Eu, você, todos nós devemos estar atentos a essas mudanças necessárias. Mudanças que são necessárias para a vida de qualquer um. Será que você está disposto a mudar aquilo que precisa ser mudado? Aqui no texto era uma mudança física, geográfica, mas também há as mudanças internas, que a gente precisa ter essa sabedoria para a gente termos força interior, termos esse discernimento de quais são os aspectos da nossa vida, áreas do nosso ser que precisam dessas mudanças, que precisa haver um deslocamento, precisa haver uma saída e também chegada, são as mudanças da vida. E aqui Isaac, ele busca essa mudança de ambiente. Ele arma as suas tendas longe do lugar daquelas antigas lutas, ele não quer mais vínculo com aquilo. E é exatamente nessa noite que viu a revelação, Deus falando com ele. E Deus estava querendo dizer: olha, Isaac, não haverá mais essa tempestade interior. E é importante saber que foi no momento do descanso, da mudança, quando ele busca essa mudança de ambiente,
não aquele ambiente da perturbação. É esse o momento que ele ouve a voz de Deus, porque aprendemos que parece que não conseguimos ouvir a Deus enquanto a nossa mente estiver preocupada, estiver preenchida, estiver cheia de coisas que estão impedindo a gente de ouvir a voz dele. Não, Deus, ele escolhe o momento certo, o momento em que ele está descansando, que ele sai daquele ambiente de perturbação, e é aí que ele fala com Isaac. Precisamos estarmos quietos para ouvir a sua voz, porque só nessa quietude de espírito é que Isaac pôde perceber a voz suave do Senhor, né? Porque, como diz, né, a palavra também diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Os Salmos, aquietai-vos e sabei. Há um momento da gente se aquietar. Nas horas de perturbação, a gente não pode ouvir a resposta das nossas orações, nas horas de angústia, da mente poluída, da mente cheia de preocupações, de questionamentos, a gente não consegue ouvir a voz do Espírito. Parece que a resposta vem muito depois, mas isso não é verdade. Às vezes a resposta está ali, mas o nosso coração está entupido de tanta coisa que às vezes impede de ouvirmos a voz dele, porque ele está falando. Mas a gente se aquieta, a gente fica em silêncio, a gente substitui toda essa perturbação, toda essa angústia pela voz de Deus, pela voz do seu Santo Espírito, aprendendo a descansar e aprendendo a deixar as preocupações no lugar certo, que é diante da cruz, que é diante dele, sabendo que ele, o Senhor, não nos esqueceu de nós e nem das nossas tribulações. E o meu desejo é que, assim como foi com Isaac, que naquela mesma noite, não é isso? Naquela mesma noite lhe falou o Senhor, que nessas noites o Senhor possa também se manifestar a nós, possa aparecer a nós, falando com o nosso coração, falando com o nosso espírito, trazendo conforto, revigorando a nossa vida. São as mudanças necessárias que a gente precisa ter. Isaac teve. Ele decidiu sair daquele lugar, daquele ambiente. E de repente ele foi para um outro lugar, que era um lugar de descanso, e ouviu a voz do Senhor. De repente, você precisa encontrar esse lugar de descanso para que você tenha mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Fique com essa reflexão e que Deus te abençoe em nome de Jesus.